bem? É mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. Sou o professor Mário. Vamos falar hoje sobre tipos de frase. Olha só. Aula 238, língua portuguesa, tipos de frases. Você conhece tipos de frase? Muito bem. Para que você possa se comunicar, ok? Vamos entender e compreender primeiramente o conceito de frase. Olha só. Então temos aí, frase é qualquer enunciado com sentido completo. Ele pode vir com verbo ou não. Então, dependendo do contexto, você vai compreender essas frases, vai compreender esse tipo de frase. Ele não necessariamente precisa de verbo, ele precisa apenas ser compreendido, ter sentido completo, ok? Muito bem. Então vamos retornar na cartela anterior? Olha só. Então temos aí o seguinte, alguns exemplos que temos para vocês aí, olha, né? Se você está em certo contexto, em certo lugar, aí alguém diz bem assim, ó, fogo, fogo. Vamos retornando aí para falar um pouco sobre esse exemplo, o primeiro exemplo aqui, exatamente, olha só. Então se você está em determinado contexto, aí alguém grita, fogo! Tem sentido, não tem? Tem um sentido completo aí. Então você consegue compreender essa frase. Então consegue compreender que há fogo, que há um incêndio, há algo acontecendo nessa situação. Então notem aí que a frase ela precisa ter esse sentido completo, precisa de um contexto para você compreender. Então ele teve esse sentido completo, é uma frase, ok? Muito bem. Outro exemplo, ó, silêncio. Quando eu falo assim, ó, silêncio. Aí você já sabe que você tem que ficar ali, ó, né? O professor está na sala de aula e diz bem assim, silêncio! Aí você já sabe que você vai parar ali de estar conversando com o coleguinha. Muito bem, olha só. Olha só. Então, porta, fora, casa. Não tem sentido, não é isso? Se você observa aqui, ó, alguém fala porta, fora, casa. Aí você diz, poxa, mas o que significa isso? Então, isso não é uma frase, não tem contexto, não tem ali um sentido completo. Ok? Muito bem. Então temos também alguns tipos de frases. Olha só, ele sempre vai estar acompanhando, ali dos sinais. Ele vai estar acompanhando dos sinais para você poder compreender que tipo de frase é. Temos aqui essa primeira frase, olha só, observe. É ela. Olha aqui, né? É ela. Muito bem. Aí você diz assim, ó. É ela. Muito bem. Olha só, então temos aqui outra situação em que a pontuação vai te indicar ali como você vai pronunciar essa palavra. É ela? Olha só, notaram aí que cada palavra dessa ela vai trazer essas características da entonação para você conseguir compreender o tipo de frase. É ela? Olha só, aqui mais emoção, né, trazendo uma emoção, ou então uma hesitação. É ela? Né, uma hesitação, você hesitando em saber se é essa pessoa. Muito bem. Então, a frase, ela vai trazer essas ideias, essas características da pontuação, elas vão indicar para você ali que tipo de frase é, ok? A partir da sua entonação de voz. Muito bem, vamos conhecer os tipos de frase? Olha só. Então, temos aí tipos de frases. Temos as frases declarativas, olha só, que é uma frase que após a constatação de um fato, o emissor, o falante, né, ele faz uma declaração. Olha só esses exemplos que nós temos aqui, ó. Ela está esperando você. Notaram aí que é uma declaração? Você está falando algo a respeito, né? Você está dizendo algo. Ela está esperando você. Eu não vou jogar bola hoje. Notaram aí essa característica declarativa, né, de eles indicarem, dessa frase indicar uma declaração que você está falando. Eu não vou jogar bola hoje. Pronto, você está declarando, ele vem ali com o ponto final, ok? Frases declarativas. Vamos à próxima? Olha só. Próximo exemplo, as frases exclamativas. As frases exclamativas, ela vai expressar emoção, ela vai expressar sentimentos, elas vão apresentar um ponto de exclamação, apresentam a exclamação. Olha só aqui
como ele vai trazer essa característica, essas frases exclamativas. Que prova fácil, olha só, né? Ele vai trazer esse ponto de exclamação, indicando ali uma emoção, indicando um sentimento e tudo mais. Temos o próximo exemplo aí que diz assim, ó, este bolo é uma delícia. Podemos voltar para o bolo de uma delícia? Esse bolo aí tá, olha só, bolo de chocolate, olha, muito bem, não podemos passar. Então ele diz bem assim, ó, este bolo só, deu até vontade, né, de comer esse bolo de chocolate aí. Muito bem, então notem aí que ele vai trazer essa emoção, frases exclamativas. Muito bem. Então vamos agora ao próximo exemplo, próximo tipo de frase, olha só. Próximo tipo de frase, frase imperativa. É imperativa, ela vai trazer uma ideia, ele vai trazer, esse tipo de frase vai trazer uma ideia de ordem. Uma ordem. Vai trazer proibições, vai trazer uma ideia de conselhos também, tipo de conselhos, um convite ou um pedido. Então, frases exclamativas, elas vão trazer essas características aí, ó. Ordem, proibição, conselho, convite. Quando alguém diz assim para você, ó, traga isso para mim, né? Notaram aí? Ele traz a ideia de uma ordem, traz um verbo aqui, né, no imperativo e tudo mais. Então temos aí a palavra silêncio. Notaram que é uma ordem? Então é uma frase que ele vai trazer essa ideia de ordem. Ele vai trazer essa ideia de ordem, de proibição, de conselho, de convite, de pedido. Exatamente. Então notaram aí características das frases imperativas. Professor, eu não consegui compreender. Como é que é, então? Ele vai indicar o quê? As frases imperativas. Vai indicar ordens, vai indicar proibições, conselhos, convites e pedidos? Exatamente. Temos mais exemplos para vocês. Olha só esse exemplo aí. Mais exemplos de frases imperativas. Não venha para cá. Notaram que é uma ordem, indica esse conselho, indica um convite, indica um pedido? Bacana. Olha só aqui também. Economize água. Frase imperativa. Frase imperativa. Outros exemplos aí, olha só, de frases imperativas. Preserve a natureza. Né? Um convite, uma ordem, um conselho. Exatamente. Outro exemplo aí, ó. Venha à minha festa de aniversário. Ou traga-me uma xícara de café. Exemplos aí de frases imperativas. E frases interrogativas? Você conhece? Não conhece? Olha só. Então, frases interrogativas são aquelas frases que perguntas. Exatamente, elas transmitem perguntas. Professor, então me lembre aí, olha só. Frases imperativas. Vamos retornar aqui para frases imperativas, só para mim compreender. Frases imperativas são aquelas frases que indicam ordem, né? Indicam ali um convite. Então elas vão trazer essa ideia para você, né? Silêncio, né? Silêncio. Notem que é uma ordem. Então ela vai trazer e vai vir ali com o ponto de exclamação, ok? Muito bem. E as frases interrogativas? Olha só. Então, frases interrogativas, vamos aqui ao exemplo. Olha só, frases interrogativas que transmitem perguntas. Transmitem perguntas e ele vai trazer esse sinal aqui, é o sinal de interrogação, olha só. Ele vai trazer quando ele for uma pergunta direta. Quando você faz uma pergunta direta, você está indicando ali uma frase interrogativa, uma pergunta. Olha só o exemplo. Você trouxe o seu celular? Né? Você está interrogando alguém, você está perguntando, ele vem ali com o sinal de interrogação quando você faz uma pergunta direta. Você trouxe o seu celular? Muito bem, frases interrogativas. Mas também, olha só, nós temos as frases interrogativas indiretas, que não vai ser utilizado ali o nosso sinal de interrogação. Temos o exemplo aí, olha só. Gostaria de saber se você trouxe o seu memorial. Notaram aí que é uma pergunta, mas é uma pergunta
indireta. Olha só como é que é formulada aqui essa frase. Gostaria de saber se você trouxe o seu memorial. Então temos aí uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. No exemplo anterior, ó, você trouxe o seu celular? Estamos fazendo uma indagação, uma pergunta direta, então ele vai vir ali com esse sinal de interrogação. Muito bem. Então vamos relembrar aqui o que nós tratamos primeiramente a respeito do conceito de frase. Então frase, ela tem que ter um sentido completo. Ela pode vir com verbo ou não. Então ela vai trazer. Se são palavras soltas que você não consegue compreender, não tem sentido, não são frases, né? Então, frases, elas vão indicar ali frases com verbo ou sem verbo. Elas têm que ter um sentido. Falamos aqui da palavra fogo, né? Quando alguém fala assim, fogo, então você já entende ali a mensagem. Ele tem um sentido, ele vai ter também um contexto para você compreender essa palavra sem o verbo. Mas aí, professor, se eu dissesse assim, gostaria de ir à escola, é também uma frase, ela tem sentido, né? Ela vai ter um contexto ali, então ele vai indicar as características. Aí temos os tipos de frases, as frases declarativas, em que você declara algo, a imperativa, em que é uma ordem, né, um convite e tudo mais. Falamos delas, de algumas delas aqui, falamos das exclamativas, que elas vão trazer ali a emoção, né, que delícia esse bolo, né, ou então, que horror! Então, eles vão trazer essa ideia de exclamação, de emoção e tudo mais, eles vão trazer ali o ponto de exclamação. E temos ali, falamos também agora acabamos de falar da interrogativa, que é uma pergunta. Você vai à escola hoje? Então, você está fazendo uma pergunta direta, ela vai trazer a característica de vir junto ali o ponto de exclamação. Ok? Ficou claro, então, essas características? Vamos tratar um pouquinho mais, olha só, vamos falar um pouquinho mais aí de frases, tipos de frases, olha só. Então temos aqui esses exemplos aqui para você, quando nós falamos assim, ó, frases declarativas, frases interrogativas ou frases exclamativas ou imperativas. Olha só, observe aí. Então temos aqui a primeira frase, olha só, a frase diz bem assim, ó, você está bem? Que tipo de frase é essa? Você saberia me dizer? Com esse conhecimento que você aprendeu agora? Então, é uma frase, é uma indagação, não é isso? É uma pergunta direta, ele vai trazer aqui o sinal de interrogação. Então, temos aí uma frase interrogativa, exatamente. Muito bem. Então, olha só, não olhe, Luizinho. Notaram? Então, notem aí que é uma ordem, não é isso? É uma ordem, ó, não olhe, Luizinho. Muito bem, então ele vai trazer essa ideia de ordem. Temos aí então uma frase imperativa, exatamente, olha só, né? Notaram aí essas características? Muito bem, características de uma frase imperativa, que é aquela frase de ordem, de conselho. Então, nesse caso aí, não olhe, Luizinho. Temos aí uma frase imperativa. Muito bem. Falei aqui a respeito das frases que vão trazer a emoção, o sentimento, não é isso? Exatamente. Então, temos aí, olha só, as frases que vão trazer exclamação, a emoção, o sentimento, que você vê aqui nesse exemplo da letra C, quando ele diz bem assim, ó, que alívio. Notaram aí que, dependendo do contexto em que essa frase é dita, ela vai trazer ali um sentimento, né? Um sentimento ali um sentimento de alívio, como a frase está falando, está indicando ali. Então, essas frases que vão indicar ali alívio, vão indicar ali a emoção, que vão trazer junto ali o verbo, vão trazer ali o sinal de exclamação, eles são as frases exclamativas, as frases que vão trazer emoção, que vão trazer sentimentos. Então, quando a pessoa fala assim, que alívio, né? Então, ele vai trazer essa ideia aí nessa frase exclamativa, ok? Vamos prosseguindo? Letra D, olha só, e essa letra D aqui, o que você acha?
Observe aí, ó. Você se machucou? Notaram aí que há uma interrogação, uma pergunta? Né? Então temos aqui, olha, o sinal de interrogação, ele dá essa ideia aí de interrogação. Você se machucou? Você pergunta a alguém. Então temos aí uma frase interrogativa. Muito bem. Temos aqui, ó, a luz jorrou na caverna. Muito bem, a luz jorrou na caverna. Você está afirmando algo, não é isso? Você está declarando algo, você está declarando, afirmando aquilo, que a luz jorrou na caverna. Então temos ali uma frase declamativa. Muito bem. Então vamos prosseguindo, frase declarativa. Então temos aqui a letra F, que diz assim, ó, agora não é isso? É uma frase imperativa, muito bem. E na letra G temos aqui, ó, uma declaração também, né? Uma declaração, alguém está falando algo e diz bem assim, ó, o túnel ficava cada vez mais escuro. Está declarando algo sobre uma situação. Então temos aí uma frase declarativa. Muito bem. É isso. Aprendemos hoje sobre frases, tipos de frases. Agora nós vamos para a nossa DLI. Muito bem, vamos praticar. Leia as frases. Temos aí a primeira que diz bem assim, Mariana, por que você demorou? Deixe de ser bobo, a segunda frase. Pelo sentido da conversa, as frases expressam. Olha só, aí você vai indicar qual a resposta correta. Temos uma segunda questão que diz assim, marque a alternativa que apresenta a frase exclamativa. Falei aqui a respeito da emoção, você já sabe. Então você vai responder aí, nos indicar, daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, retornando aí para nossa interatividade, vamos responder. Antes vamos ler a questão primeiramente, olha só. Então temos a questão, primeira questão que diz o seguinte. Primeira questão diz o seguinte, você vai ler essas frases, com certeza você já leu, que diz assim, ó. Mariana, por que você... Segunda que diz bem assim, ó. Deixe de ser bobo. Muito bem. Então, pelo sentido da conversa, as frases expressam o quê? Expressam, olha só aí as opções que nós temos. Temos as seguintes opções. Ela expressa ordem, ela expressa questionamento, ordem e certeza, ou questionamento e ordem? Muito bem, olha só. Então, vamos retornando aí para a questão. Lá no início, olha só. Então, temos primeiramente aí uma interrogação, não é isso? Uma interrogação, quando a pessoa diz bem assim, ó, faz uma pergunta, ela fala assim, ó, Mariana, por que você demorou? Olha só, né? Muito bem, interrogação, uma pergunta. Aí temos a seguinte, uma certa indignação, né? Mostrando aí um sentimento, quando ela diz bem assim, ó, a pessoa responde, deixe de ser bobo, né? Olha aí, falamos aqui das frases exclamativas, trazendo a ideia a ideia da emoção, a ideia do sentimento que temos aí com o sinal de exclamação. Então, analisando isso, podemos dizer o seguinte, que a resposta correta é a letra D, uma pergunta, um questionamento, e a segunda é uma ordem, não é isso? Exatamente. Então vamos lá para a segunda questão, é isso? Segunda questão que diz assim. Segunda questão diz assim, olha só. Segunda questão que diz assim, marque a alternativa que apresenta uma frase exclamativa, olha só. Vamos direto? Quando a pessoa diz bem assim, ó, uma exclamação, até que enfim, não é isso? Vamos lá, essa é a resposta, vamos lá para a questão 2, que diz, até que enfim, marque a alternativa que apresenta uma frase exclamativa, exatamente. Exatamente, essa é a resposta. Isso, é isso mesmo. Então, o que nós vamos agora? Vamos nos despedir e agradecer a presença de vocês e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.